E o senador Plínio Valério, filiado ao PSDB do Amazonas, apresentou uma proposta de emenda constitucional que fixa em 8 anos o mandato dos ministros do STF. Hoje, os ministros devem aposentar-se quando completam 75 anos de idade. Se aprovada, a regra passa a valer para os novos indicados. Neste ano, Lula vai indicar 2 integrantes para a corte, para as vagas dos ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Eles vão se aposentar em maio e outubro, respectivamente. E agora, então, é hora de entrevista aqui no Oeste Sem Filtro. E nós vamos conversar agora com o autor do projeto da PEC, o senador Plínio Valério. Muito boa noite, senador. O senhor me ouve bem? Eu ouço sim, muito bem. Boa noite a todos. Que bom estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Senador, essa PEC que o senhor propôs fixa o prazo de atuação dos ministros do STF em 8 anos, sem direito à recondução. Minha pergunta é a seguinte: existe alguma previsão nessa proposta para alterar o critério de escolha dos ministros do Supremo? Hoje, por exemplo, só 2 ministros são juízes de carreira, né? O ministro Luiz Fux e a ministra Rosa Weber. Eu fiz, a exemplo que eu fiz na Lei de Autonomia do Banco Central, que também é de minha autoria, eu fiz uma espinha dorsal e não botei muito penduricalho, para não criar problema, para ser mais fácil de digerir, como acabou acontecendo. Eu fiz a mesma coisa aí com o critério para a escolha dos ministros. A nossa PEC é para dar celeridade e botar freio, para dar demonstração ao brasileiro de que o Supremo não é assim tão Supremo, que pode muito, mas não pode tudo. O que é a nossa PEC? Estabelece um mandato fixo de 8 anos, sem direito à recondução, e acelera, dando 30 dias para que o presidente da República indique ao Senado o nome do substituto, quando vagar. E nós temos até 120 dias para aprovar, sabatinar, aprovar, referendar ou não. E o presidente teria mais 10 dias para sancionar, para que não se repita o episódio que aconteceu com André Mendonça, quando paralisou e a corte, que só tem 11, acabou sempre decidindo com 10. Então, seria celeridade e freio. Essa é a espinha dorsal da nossa PEC. Perfeito. Quem pergunta agora é Silvio Navarro. Boa noite, senador. Um prazer conversar com o senhor mais uma vez aqui na Revista Oeste. Bom, se o Brasil fosse um país sério e diferente, a maioria dos brasileiros não saberia o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles só se manifestariam nos autos e obrigatoriamente teriam no currículo o notório saber, uma carreira na área jurídica consolidada. Agora, senador, a gente sabe que uma PEC é difícil passar, principalmente com base, espelhando essa votação para a presidência do Senado. Então, mais ou menos ali dá para ter uma temperatura dos grupos políticos hoje divididos na casa. Mas eu queria ouvir do senhor qual é o leque de apoios que o senhor tem para levar essa proposta adiante, que precisa de um quórum qualificado. Hoje é muito mais do que já foi. Essa PEC é de 2019. Eu ouvi o ministro Dino falando aquelas bravatas, aquelas bobagens que ele sempre fala, dizendo que era retaliação do Senado. Ora, é de 2019. Quando eu apresentei a PEC, não tinha passado nenhum boi na porteira. Ali não tinha passado nenhum boi. Ele passou um boi, passou a boiada, e hoje já é o tanto quanto meio tarde para isso. Então, a gente sente um apoio bem maior. Muito maior mesmo. Inclusive, a gente extrapolou. O Lewandowski tocou no assunto, o Moraes tocou no assunto, o Gilmar já tocou que não quer. Então, isso é legal, essa discussão. Mesmo que não consigamos, nós vamos tentar conseguir a qualquer custo, é bom trazer esse tema. O Senado está muito mal com a população. E nós precisamos nos reaproximar daqueles que nos elegeram, que nos mandaram para Brasília. E uma das formas é exatamente dizer, olha, o Supremo tem freio. Então, a gente está assim, aqueles 27, 30, que já a gente sabe que tem, poderá ser ampliado. É muito difícil, sim, 2/3, mas não é impossível. Eu lembro, me permitam lembrar, sobre a autonomia do Banco Central. Quando eu ventilei, que apresentei a lei, também era tabu, ninguém conversava, e a gente acabou aproveitando. Eu tenho muita esperança, porque nós somos representantes do povo, oriundo da vontade popular, e o povo quer essa demonstração. Agora, há quem discorde lá dentro, por exemplo, discorde não, quem pondere. O Moro, por exemplo, conversou comigo e falou, olha, eu gosto da ideia, estamos juntos, mas eu defendo 12 anos. Eu falei, não tem problema, a gente vai ter na tramitação, vai ter possibilidade para isso. E complementando lá a primeira pergunta, o modo
modos de escolher o ministro continuam aqueles mesmos, tá bom? Continua da mesma forma. Como eu falei, o importante é fixar, porque os ministros, alguns deles, praticamente quase todos, não se sentem mais humanos, não se sentem mais mortais. Eles pensam que a sede do Supremo é o Olimpo, se julgam semideuses. Por quê? Porque só vão sair aos 75 anos, inimputáveis. Hoje, de onde é que o Barroso dá entrevista? De Nova York. Onde é que o Gilmar dá entrevista? De Portugal. Então, esse pessoal sabe que quando sair não vai ter problema. E tendo 8 anos, eu entro hoje, mas saio daqui a 8 anos, vai dar tudo de si, vai trabalhar bem para que seja bem-vindo e depois aproveitado, talvez, no mercado. Não vai achar o que o aspas agora, que não tem que dar satisfação nenhuma. O Supremo usurpou há muito tempo a prerrogativa do Legislativo e também a do Executivo. E a gente tem que fazer algo. Como a gente sabe que o impeachment nem lido em plenário embora os tantos pedidos que tenham, a gente quer pelo menos que se discuta o mandato fixo. Isso é muito bom, muito salutar essa discussão. Eu fiquei feliz porque surgiu agora, veio à tona e veio à ribalta. Nós estamos conversando ao vivo com o senador Plínio Valério. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Muito boa noite, senador. Bom, parabéns pela iniciativa, embora eu acredite que uma PEC dessa acabe entrando, né, no campo político dentro do STF e ela não passe, né, de uma maneira como deveria passar, mas parabéns pela iniciativa, porque é um assunto que precisa ser trazido, né, ao debate público, as pessoas precisam começar a falar sobre isso. E uma pena que no Brasil nós não temos a premissa como aqui os americanos, que qualquer indicado para a Suprema Corte tem que ser juiz, tem que passar pela carreira de juiz, até porque a sabatina no Senado, ela fica muito em cima das decisões que aquele indicado ou aquela indicada, eles tiveram nas instâncias inferiores. E como nós não temos isso, senador, como levar a sabatina do Senado a sério? Como podemos usar a sabatina? Porque hoje é o único instrumento que temos para não deixar que um juiz, um ministro ativista, um advogado ativista, ele entre no Supremo Tribunal Federal. Como tornar essa sabatina uma ferramenta séria que pode bloquear esses ativistas e militantes? Ana Paula, a sabatina das quais eu participei realmente é uma coisa para inglês ver. Você já vai para lá sabendo quem é a favor, quem é contra. Muitos já vão para elogiar, né, o novo ungido, já vão para fazer amizade com o novo ungido. Eu acho que a melhor forma é melhorar a qualidade, melhorar realmente a qualidade de nós, senadores. E o povo tem essa oportunidade, ao contrário do que tem no Supremo. Vão aos 75, e a gente, no caso do Senado, de 8 anos. Eu acho que é melhorar a qualidade. A gente fala muito em independência, muita gente critica, dizendo assim que tanto por cento do Senado, critica não, expõe, mostra, tanto por cento do Senado tem processo no Supremo, por isso se cala. Eu sou daqueles que não tem, graças a Deus. Então a gente tem que melhorar isso. A melhor forma é de você, no seu estado, quando for escolher o seu senador, você olhar, veja o currículo dele, ver a ficha dele, se ele tem processo, esse daí não vai fazer sabatina de Araque. Eu lembro que a sabatina no meu município, lá em Nepé, interior do Amazonas, pessoal de sabatina de matemática, errava, pegava bolo, ainda sou dessa época. E ali errou, a gente devia mostrar que ele está mentindo, que ele está errando. Mas, na verdade, é todo um teatro, viu, Ana Paula? Infelizmente, eu não estou faltando com ética, nem acusando ninguém, mas, infelizmente, é um teatro. Aquela bola que a gente joga quicando na grande área e o sabatinado vai e chuta. Enfim, é melhorar a qualidade do legislador. Quem pergunta agora é Augusto Nunes. Senador, boa noite, é um prazer conversar com o senhor. Eu entendi assim, que os resultados das eleições de outubro mostraram que o povo conhece mais o Senado e entendeu, por exemplo, que cumpre ao Senado coibir eventuais abusos, não tem faltado, do Supremo Tribunal Federal. Os que tinham ainda mais 4 anos de mandato, né, têm praticamente, e não precisaram disputar a eleição, entenderam esse recado, pelo menos alguns deles, entenderam ou não? Entenderam, Augusto, um prazer estar com você aqui também. Entenderam sim, porque se você pega, não sou tão bom de números, a gente que teve, eu acho que 20
entre 15 e 27 candidatos à reeleição, mas desses, 5 ou 8 candidatos ao governo, e só um ganhou. E só um ganhou, o candidato ao governo. E desses 27, só 5 voltaram. 5 só, os outros foram reprovados. Então, acendeu sim o sinal de alerta, o sinal amarelo acendeu. E isso é muito bom. É porque também a população, quando ela escolhe o alvo, acaba escolhendo errado. Por exemplo, qual é o alvo para pressionar o Supremo? Né? Qual é o alvo para pressionar Alexandre de Moraes? Não é porta de quartel. Embora eu defenda, quem foi lá, defende, e tenho muitos amigos lá, defende sempre. Tanto é que eu visitei a Papuda. Eu estive visitando a Papuda e visitei a Colmeia. Então, o alvo ali seria os senadores. Seria pressionar os senadores, porque só o Senado, unicamente o Senado, pode, de verdade, fazer algo, porque a Constituição assim o assegura. Mas eu queria também chamar a atenção para 2 coisas aqui, e me permitam, me perdoem. Uma delas é que hoje o Brasil tem mais uma jabuticaba. Eu vi vocês falando aí no Sérgio Cabral, falando, me apontem um corrupto da Lava Jato preso, mas tem corruptores da Lava Jato presos. Ora, se tem corruptores condenados, obrigatoriamente haveria corruptos. Então, é mais uma jabuticaba que se faz aqui. E a gente tem que fazer, porque a gente tem que entender, quando você escolhe ser pessoa pública, um homem, uma mulher pública, você tem que se despir dos medos, da calúnia, injúria e difamação, porque nós estamos sujeitos a isso. Eu fui criticado para aqueles blogs pagos por ter ido à Papuda, por ter ido defender, ser solidário a terroristas, né? Quer dizer, é tanta imbecilidade que a gente vê, mas alguém disse aí no começo, acho que foi o Augusto, nós estamos vivendo realmente na democracia do cinismo, a pirâmide inverteu, os valores estão investidos, e esses caras mentem a narrativa tão mentirosa que eles acabam acreditando na mentira deles. É tudo factoide, é tudo narrativa, e a gente vive combatendo isso. No Senado nós vamos ter algum equilíbrio, viu? Tem sim, vai ter a base governista, que não é a maioria hoje. Ontem, uma senadora da base governista foi para cima do meu pedido de CPI das ONGs. Aí mostrou claramente quem não quer a CPI das ONGs, que é a base governista. E essa é a nossa luta que a gente trava. Eu, felizmente, graças a Deus, posso dizer que o Alexandre de Moraes, ele erra quando manda prender, ele é arbitrário quando manda prender, e é arbitrário quando manda soltar. Da forma que ele manda soltar, é porque pode soltar. Não tem acusações e não tem provas. Então a gente vive essa inversão de valores. E eu não quero que a minha passagem no Senado seja assim, daquele que concordou com desmandos. Eu acho que os pedidos de impeachment, principalmente do Alexandre de Moraes, do Barroso, deveriam ser reavaliados e pelo menos um deles ser levado a plenário, para que a gente pudesse votar. Vai perder quem vai votar a favor? Vai, mas nós vamos votar e a população vai saber que o Senado está fazendo o seu papel, usando das suas prerrogativas, não deixando mais que o Supremo faça. E aqui é a segunda coisa que eu queria falar. O próprio Senado é culpado. Ontem mesmo, a pessoa que falou das ONGs falou que vai recorrer ao Supremo. Sabe, aquele menino que tropeça no brinquedo, chora e chuta o brinquedo e não quer mais, são alguns senadores, são eles os verdadeiros culpados do Supremo estar achando que pode. Nós estamos conversando ao vivo com o senador Plínio Valério. A gente tem tempo para mais algumas perguntas. Diga lá, Ana. Senador, eu gostaria de puxar exatamente esse gancho aí sobre um possível pedido de impeachment dos ministros que cometam inconstitucionalidades trazido para o plenário do Senado. Nós vimos que nos últimos 2 anos isso aconteceu de uma maneira muito recorrente. O ministro Alexandre de Moraes, Barroso, cometendo várias inconstitucionalidades, e a nossa única ferramenta constitucional para frear esse tipo de conduta, que é o Senado, o senhor Rodrigo Pacheco resolveu engavetar todos os pedidos e agora o mesmo Rodrigo Pacheco foi reeleito à cadeira de presidente do Senado. O senhor sinceramente acredita que, se mais inconstitucionalidades forem cometidas, o Rodrigo Pacheco vai trazer essa discussão de um impeachment do ministro para o plenário? Ele prometeu trazer para a ordem, não digo da ordem do dia, para trazer para o palco, ele prometeu os assuntos referentes ao Supremo. Eu acho muito difícil essa história do impeachment, mas ela é necessária que nós possamos discutir. Até porque estão se armando, e vocês já devem saber disso, nós alertamos, o ex-presidente a mim, a gente está desde o começo alertando, foi criada uma comissão de notáveis, né?
criada pelo presidente do Senado, notáveis, para estudar e atualizar e modernizar a lei do impeachment. E essa comissão aí foi presidida pelo Lewandowski. E foi assessorado, a secretária foi uma assessora do Lewandowski. Então, a gente começou a questionar e querer isso para a gente. Por que eles estão correndo com isso? Porque a lei do impeachment de 1950, ela enquadra todos eles. Não escapa ninguém. Até a ministra que deu aquele voz, não, eu sei que é constitucional, mas vamos permitir isso. Isso aí está previsto na atual lei do impeachment. São 5 incisos, enquadra todos eles. Aquele que muda de voto meses depois, aquele que diz assim, tipo, perdeu o mané. A lei prevê isso. Ela é antiga, te guarda, mas é a lei. Então, eles estão correndo para mudar. E o que eles apresentaram, essa comissão apresentou, é uma vergonha, é um assinte, é uma esculhambação para com o Senado. Eu já disse isso, aceitar um anteprojeto desse, vamos discutir, mas pelo menos aceitar algo daí, o que é de bom, tudo bem. Mas o que eles querem, simplesmente, traduzindo, blindar o Supremo. Então, se essa lei do impeachment, sugerida por essa comissão, for aprovada, não se pode pichar ministro nunca. Nunca, porque o Lewandowski comandou e eles fizeram tudo prevendo o Supremo. Agora, é tomar o nosso papel. Agora, eu demorei tanto, a minha carreira foram 36 anos para chegar no Senado. 15 eleições, 14 perdidas, estou senador da República, não posso me prestar a esse papel. E eu disse daquele dia para o Rodrigo da tribuna, o Senado, embora quem não pode parecer e tratar, não é a casa da mãe Joana. Então, eu alerto para isso. Esse anteprojeto da lei do impeachment é um absurdo, a gente tem que estar alerta para não deixar isso passar. Senador, o pessoal aqui do chat está perguntando quem o senhor votou para a presidência do Senado? Olha, essa questão de votação, nós fizemos campanha, eu fiz campanha para o meu amigo Girão. Depois a gente se juntou com o Marinho, sabendo que ia perder. Aí você começa a ver, o blog do me esculhamba que eu votei no Pacheco, outro me esculhamba que eu votei no Marinho. Então, como a gente é independente, eu fui até o último minuto com o Girão, porque era verdadeiramente um candidato que teria chance de ganhar, mas naquela hora ele teria apenas alguns votos, da forma independente, porque o Marinho chegou carimbado de Bolsonaro. Então, qual era o teto do Marinho? 34 votos, a gente achava. Ele chegou a 32. E a gente pensava que com os 10, 8 que nós éramos do Girão, pudesse juntar tudo com o do Marinho. Na hora, o Girão desistiu para o Marinho. E a gente pegou porrada dos dois lados. Então, hoje, a gente está muito próximo ao Marinho, tem conversado bastante, conversado com o Moro, com o Marinho, até com o general Mourão, essa questão de Amazônia. E a gente está se juntando. Né? O Pacheco foi reeleito. Eu não tinha nem dúvida que o Pacheco ganhava a eleição. Não tinha nenhuma dúvida, porque a gente conhece o perfil do que ficou e dos que vieram. Então, hoje nós estamos existindo aí, nós somos hoje, eu acho que uns 27, não seremos mais os 32. Nós não podemos aprovar grandes coisas, mas nós podemos atrapalhar muita coisa. E a gente está caminhando nessa união para ver até onde a gente chega. Diga lá, Silvio. Senador, bom, temos aí talvez a principal discussão nas últimas semanas no Congresso é a CPMI mista do 8 de janeiro. Sai ou não sai? Assinaturas tem. Mais de 190, 193 na Câmara e 35 no Senado. Paralelamente, teve a proposta da Soraya Tronic, exclusiva para o Senado. Houve uma contestação, um impasse, porque as assinaturas são de legislatura anterior, o Supremo já está arbitrando, mas o fato é que, na última hora, o governo vai tentar, pelo menos é o que a gente tem ouvido, fazer com que essa CPI exclusiva do Senado passe na frente da CPMI para que o governo tenha maioria, algo parecido com o que foi na CPI da Covid. Faz sentido essa avaliação que nós temos recebido? O senhor tem ouvido isso? Faz sentido sim. A gente nota esse cuidado que estão tendo com a CPI que a Soraya pediu, e eu assinei o que ela pediu. O Pacheco está tendo cuidado de juridicamente ir lá nos advogados ver se cabe, porque aqueles senadores que assinaram e que saíram, não pode contar mais, então tira esses aí. Agora estão vendo se aqueles que assinaram, se eles confirmam. Por exemplo, hoje o Amin e eu, nós confirmamos da tribuna, que jamais retiraremos. Mas a gente sente, à medida que a CPMI se impõe e no Senado eles não vão conseguir
tirar até o 27. Pode ser até que chegue a 28, mas nunca no Senado vai permanecer. Permanecerão 27 assinaturas no mínimo. Isso aí, no mínimo, não terá problema algum. No Congresso, na Câmara, me parece a mesma coisa. Mas à medida que a CPMI cresce, que ela está inevitável, pode ser sim, que eles venham com essa manobra de querer outra CPI, que no Senado acham que podem controlar. Né? E eu rogo, torço para que seja um ledo engano, para que a gente, a partir dessa CPI, a gente possa desmembrar o fio aí do novelo. Agora, CPI tem que ter, esse 8 de janeiro tem que ser reavaliado, a história tem que ser contada, né, contada. Isso aí, alguém disse também agora aí que vai passar sim. Agora, como eu visitei a Papuda e a Colmeia, eu acho muito difícil esses inocentes aí condenados não terem problema psicológico daqui para frente. O que eu vi na Papuda, no olhar das pessoas, na Colmeia, no olhar das pessoas, o que eu vi, eu não consigo esquecer, e não vou esquecer tão cedo. Aquele inocente, né? Aquele que foi por ônibus. Lá tem uma coisa interessante aí, que eu vi na Papuda, de uma conterrânea amazonense, disse assim: senador, nós estávamos lá, eu e meu marido, o marido estava preso também, nós não estávamos fazendo nada, mas um homem fardado chegou para nós e disse assim: evitem entrar nos ônibus. E a gente não entendeu aquele recado. Inocente, eu estava, não sei por que não entrar no ônibus. Eles realmente entraram no ônibus, foram para o matadouro sem ter conhecimento disso. E são muitos casos. Eu jamais vou esquecer o olhar daquelas pessoas que pensavam que eu, senador da República, todo engravatado, todo cheio de broche, pudesse fazer alguma coisa. E nada mais do que fiz foi ser intermediário entre a mulher presa e o marido preso, ligando para 2 filhos deles, lá em Joinville, que ela estava sem saber, 2 filhos menores, porque estava. Eu fiz essa ligação de um preso amazonense ligando para a mãe para dizer que conversei com ele. Foi um movimento, e repito, muita porrada por isso, mas um homem público não pode ter medo. É muito difícil, muito difícil. A gente precisa trazer isso à tona, precisa apurar. E o governo não quer porque tem culpa. Não tem disso, não quer porque tem culpa. Mas se o Senado não conseguir empurrar a CPMI ou a CPI, não tem por que mais a gente ficar gritando, se achando, né? Achando que pode fazer alguma coisa. Se não surgir uma CPI, a CPI das ONGs, né, que eu peço, está toda legalzinha para ser lida, está enfrentando barreiras tremendas. Aí você imagina falar no Jorge Soros aí. Imagina o que o Jorge Soros tem de financiamento. Esse Fundo Amazônia, que é uma balela para a Amazônia. O Fundo Amazônia só serve para financiar, só serve para botar a luva na mão que eles escolhem. E é uma pura enganação. E a gente quer desvendar essa caixa preta também. Nós conversamos ao vivo com o senador Plínio Valério. Só para registrar, mais de 52 mil pessoas nos acompanhando ao vivo aqui no programa Oeste Sem Filtro. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Até uma próxima. Até uma próxima. Sempre convidar, estarei aqui, porque é bom demais ouvi-los a todos vocês. Aprender e levar alguma informação. Boa noite, paz de Cristo a todos. Obrigada.